Leonardo da Vinci não foi apenas um artista extraordinário, nem apenas um inventor visionário. Ele foi um observador incansável do mundo, alguém que enxergava padrões onde ninguém mais via, que desmontava a natureza com o olhar e a reconstruía no papel. Enquanto muitos de seus contemporâneos buscavam respostas em tradições antigas, Leonardo preferia experimentar, desenhar, testar e errar. Sua mente vagava entre a arte, a ciência, a anatomia, a engenharia e a filosofia, sem jamais aceitar limites claros entre essas áreas. Séculos antes da aviação, ele sonhava com máquinas voadoras. Muito antes da medicina moderna, estudava o corpo humano com precisão assustadora. Em um tempo de certezas absolutas, cultivava dúvidas constantes. Leonardo foi um homem cheio de contradições. Genial, mas inconstante. Admirado, mas incompreendido. Celebrado por algumas obras e ignorado por centenas de ideias que só fariam sentido muito depois de sua morte. Neste vídeo, vamos percorrer a trajetória desse gênio, que parecia viver adiantado no tempo, entendendo como sua curiosidade moldou um legado que atravessou séculos e ainda influencia o mundo de hoje. Se você gosta de histórias profundas, cheias de descobertas e reflexões, já deixe seu like, se inscreva no canal. E agora vamos começar a história de Leonardo da Vinci. Leonardo nasceu em 1452, na pequena localidade de Vinci, uma paisagem marcada por colinas suaves, riachos sinuosos e campos que pareciam se mover com o vento. Seu nascimento, porém, já o colocava à margem das convenções sociais. Filho ilegítimo de Ser Piero, um tabelião respeitado, e de Caterina, uma camponesa de origem humilde, Leonardo cresceu entre dois mundos que jamais se fundiriam completamente. Não herdaria o ofício do pai, nem teria acesso à educação clássica reservada aos filhos legítimos das famílias abastadas. Aquilo que poderia ter sido uma limitação se tornaria, silenciosamente, a base de sua liberdade intelectual. Durante a infância, Leonardo passou grande parte do tempo longe dos centros urbanos, imerso na vida rural da Toscana. Observava o curso da água, o crescimento das plantas, o voo dos pássaros e o comportamento dos animais com uma atenção incomum. Enquanto outras crianças repetiam tarefas mecânicas, ele parecia interessado em entender o porquê das coisas. O mundo natural não era apenas um cenário, mas um organismo vivo que despertava perguntas incessantes. Cada folha, cada pedra e cada inseto se tornavam objetos de estudo intuitivo, gravados na memória, e mais tarde, reproduzidos com precisão surpreendente em seus desenhos. A ausência de uma formação escolar tradicional moldou profundamente sua maneira de pensar. Leonardo não foi treinado desde cedo no latim ou na retórica clássica, pilares do ensino renascentista. Em vez disso, desenvolveu um aprendizado baseado na experiência direta. Aprendeu observando, tocando, comparando. Essa educação informal o afastava dos círculos acadêmicos, mas lhe concedia algo raro, um olhar livre de dogmas. Para ele, o conhecimento não vinha da autoridade dos livros antigos, mas da relação direta entre o homem e a realidade que o cercava. Desde muito jovem, seu talento para o desenho começou a se destacar. Não se tratava apenas de habilidade técnica, mas de uma capacidade quase instintiva de capturar movimento, volume e expressão. Seus primeiros esboços revelavam uma sensibilidade incomum para a forma e para a luz. Ele não desenhava apenas o que via, mas o que intuía estar por trás da aparência. Um tronco retorcido sugeria força e envelhecimento. Um rosto revelava emoções sutis. Um simples objeto parecia carregado de estrutura interna e função. Essa inclinação artística, no entanto, convivia com uma inquietação constante. Leonardo tinha dificuldade em se adaptar a rotinas rígidas e expectativas sociais bem definidas. Não era um aluno exemplar no sentido tradicional, nem demonstrava interesse em seguir um caminho previsível. Sua mente parecia sempre alguns passos à frente, saltando de uma ideia a outra, conectando assuntos que para muitos não tinham relação alguma. Esse comportamento despertava tanto admiração quanto estranhamento. O pai, percebendo o talento do filho, decidiu não ignorá-lo completamente.
Embora Leonardo não pudesse herdar seu ofício, Ser Piero reconheceu que aquele dom precisava ser cultivado. Por volta da adolescência, levou alguns de seus desenhos a Florença, o grande centro artístico da época. As reações foram imediatas. Havia algo diferente naquele jovem. Seus traços demonstravam não apenas técnica, mas observação profunda e uma curiosidade que parecia inesgotável. Foi assim que Leonardo acabou encaminhado ao ateliê de Andrea del Verrocchio, um dos mais respeitados mestres florentinos. Esse momento marcaria uma transição decisiva em sua vida. Deixava para trás os campos de Vinci e entrava em um ambiente onde arte, engenharia e artesanato coexistiam. No ateliê, aprendia-se muito mais do que pintura. Escultura, metalurgia, mecânica e perspectiva faziam parte do cotidiano. Para Leonardo, aquele espaço funcionava como uma extensão natural de suas inclinações. Ali, finalmente, sua curiosidade encontrava ferramentas. Mesmo nesse novo contexto, ele continuava a se destacar de forma singular. Enquanto outros aprendizes seguiam métodos estabelecidos, Leonardo questionava processos, experimentava materiais e buscava compreender a lógica interna de cada técnica. Não se contentava em repetir fórmulas. Queria saber como a luz se comportava sobre diferentes superfícies, como o corpo humano se equilibrava em movimento, como a geometria estava presente na natureza e na arte. Apesar do talento evidente, sua trajetória inicial não foi isenta de conflitos. A sociedade renascentista valorizava o cumprimento de papéis bem definidos e Leonardo parecia escapar de todos eles. Não se encaixava perfeitamente como acadêmico, tampouco como artesão tradicional. Sua origem ilegítima ainda pesava, limitando certas oportunidades e reforçando a sensação de estar sempre um pouco à margem. Essa condição, no entanto, também o libertava de expectativas rígidas, permitindo que trilhasse caminhos menos convencionais. Aos poucos, formava-se o alicerce do homem, que mais tarde seria conhecido como um gênio universal. A criança que observava rios e insetos nos campos de Vinci, agora, aplicava o mesmo olhar atento às figuras humanas, às máquinas e às estruturas urbanas. Nada escapava à sua curiosidade. Cada experiência parecia se somar a um vasto repertório interno, pronto para ser explorado em momentos inesperados. Assim, a infância e a juventude de Leonardo não foram apenas uma preparação técnica, mas uma construção silenciosa de sua maneira única de compreender o mundo. A natureza foi sua primeira mestra, a observação seu principal método e a inquietação sua força motriz. Antes mesmo de se tornar um nome conhecido, ele já carregava dentro de si a semente de ideias que atravessariam séculos, nascidas não em salas de aula formais, mas no diálogo constante entre um jovem curioso e o mundo ao seu redor. Florença, na segunda metade do século XV, era mais do que uma cidade próspera. Era um organismo vivo, pulsando ideias, disputas intelectuais e uma ambição coletiva de redefinir o lugar do homem no mundo. Foi nesse cenário que Leonardo da Vinci iniciou sua formação no ateliê de Andrea del Verrocchio, um espaço que funcionava como oficina, escola e laboratório ao mesmo tempo. Ali se reuniam pintores, escultores, engenheiros e artesãos, todos envolvidos na criação de obras que misturavam técnica refinada e inovação constante. Para um jovem como Leonardo, aquele ambiente parecia feito sob medida. No ateliê de Verrocchio, o aprendizado não seguia manuais rígidos. O ensino era prático, exigente e multifacetado. Os aprendizes começavam com tarefas humildes, preparando pigmentos, polindo superfícies, observando atentamente o trabalho dos mais experientes. Leonardo absorvia tudo com uma rapidez incomum. Cada ferramenta, cada material e cada método despertavam nele não apenas o desejo de dominar a técnica, mas de compreender seus fundamentos. Não queria apenas saber como fazer, mas por que funcionava daquela maneira. Florença oferecia algo que poucas cidades do período podiam proporcionar: o contato direto com o pensamento humanista. Filósofos, matemáticos e artistas circulavam pelos mesmos espaços, discutindo proporção, harmonia, anatomia e perspectiva.
As obras da antiguidade clássica eram estudadas não como relíquias intocáveis, mas como fontes vivas de inspiração. Leonardo, ainda jovem, encontrava-se no centro desse turbilhão intelectual, mas se distinguia por não aceitar nada sem antes confrontar com a observação direta. Seu progresso no ateliê foi rápido e, em certos aspectos, desconcertante. Em pouco tempo, tornou-se evidente que Leonardo possuía uma sensibilidade visual que ultrapassava a de muitos colegas mais experientes. Sua compreensão da luz e da sombra, do volume e do movimento, revelava um olhar treinado não apenas pela prática artística, mas pela observação da natureza. Há relatos de que, em uma obra coletiva, sua contribuição teria sido tão superior que Verrocchio, impressionado, teria abandonado a pintura para se dedicar à escultura. Verdade ou não? A história reflete a percepção geral de que Leonardo estava ultrapassando os limites impostos por seus mestres. Esse avanço, porém, vinha acompanhado de um traço que se tornaria marcante ao longo de toda a sua vida: o perfeccionismo extremo. Leonardo raramente considerava um trabalho concluído. Ajustava detalhes mínimos, revisava proporções, testava novas misturas de pigmentos e modificava composições repetidas vezes. Para ele, a obra final era menos importante do que o processo de busca pela forma ideal. Esse comportamento, embora resultasse em obras de beleza singular, também gerava frustrações e atrasos, tanto para ele quanto para aqueles que o contratavam. Enquanto outros artistas se contentavam em dominar um estilo, Leonardo parecia insatisfeito com qualquer limite. Sua mente transitava constantemente entre diferentes campos. Um estudo sobre o drapeado de um tecido podia levá-lo a reflexões sobre o movimento do ar. Um desenho anatômico despertava questionamentos sobre mecânica e equilíbrio. A pintura, que para muitos era um fim em si mesma, tornava-se para Leonardo um meio de investigação. Cada figura humana era um problema a ser resolvido, cada cena uma oportunidade de explorar relações invisíveis entre forma, espaço e emoção. Esse modo de pensar começou a gerar os primeiros conflitos internos. A arte exigia prazos, encomendas e compromissos claros. Já sua inquietação intelectual o empurrava para caminhos mais abertos, onde perguntas importavam mais do que respostas rápidas. Leonardo sentia-se dividido entre atender às expectativas do mundo artístico e seguir sua curiosidade quase compulsiva. Muitas vezes, abandonava projetos inacabados, não por falta de habilidade, mas porque sua atenção havia sido capturada por uma nova ideia, aparentemente mais urgente. Ainda assim, o período em Florença foi fundamental para consolidar suas técnicas. Foi ali que ele desenvolveu uma abordagem inovadora da perspectiva, buscando não apenas a ilusão de profundidade, mas uma sensação de vida interior nas figuras. Seu interesse pela anatomia começava a se manifestar de forma mais clara, influenciando a precisão com que representava músculos, gestos e expressões faciais. Ele observava pessoas nas ruas, estudava seus movimentos, registrava posturas espontâneas que mais tarde seriam incorporadas em suas obras. A relação com Verrocchio, embora marcada pelo respeito, também refletia a diferença de mentalidade entre mestre e aprendiz. Verrocchio era um artista brilhante, mas trabalhava dentro de parâmetros bem definidos. Leonardo, por sua vez, parecia incapaz de se limitar a um único campo. Essa divergência não gerou ruptura imediata, mas indicava que o jovem não permaneceria ali por muito tempo. Seu espírito exigia novos horizontes, desafios maiores e um espaço onde pudesse explorar suas ideias sem tantas restrições. Ao final de sua formação no ateliê, Leonardo já não era apenas um aprendiz talentoso. Tornara-se um pensador visual, alguém que utilizava o desenho como ferramenta de investigação do mundo. Florença lhe oferecera os instrumentos, o contato com grandes mentes e o estímulo necessário para florescer. No entanto, também havia deixado claro que sua genialidade dificilmente se encaixaria nas estruturas tradicionais da arte renascentista. Essa fase marcou o nascimento de uma tensão que o acompanharia por toda a vida: a luta entre criar para os outros e investigar para si mesmo. Leonardo começava a compreender que seu verdadeiro impulso não era simplesmente produzir belas imagens,
mas decifrar os mecanismos ocultos da realidade. A partir dali, cada obra, cada estudo e cada experimento seriam passos de uma jornada muito maior, guiada não por convenções, mas por uma curiosidade que parecia não conhecer descanso. Quando Leonardo deixou Florença e seguiu para Milão, não o fez apenas em busca de novos patronos, mas de um espaço onde pudesse expandir suas capacidades muito além da pintura. Milão, governada por Ludovico Sforza, conhecido como Il Moro, era uma cidade estrategicamente importante, voltada tanto para a guerra quanto para a administração eficiente de seus territórios. Diferente da atmosfera artística florentina, ali o poder exigia soluções práticas, inovação técnica e engenhosidade aplicada. Leonardo percebeu rapidamente que aquele ambiente poderia acolher sua mente inquieta. Ao se apresentar a Ludovico, Leonardo não se descreveu principalmente como pintor. Em uma carta cuidadosamente elaborada, destacou suas habilidades como engenheiro militar, projetista de fortificações, criador de armas defensivas e ofensivas e solucionador de problemas mecânicos. A arte surgia quase como um complemento. Essa escolha revela muito sobre como ele se via naquele momento, alguém capaz de pensar sistemas, antecipar cenários e transformar ideias em mecanismos funcionais. Ludovico, impressionado, concedeu-lhe espaço e recursos, iniciando uma relação que duraria anos e moldaria profundamente a produção intelectual de Leonardo. Em Milão, ele assumiu múltiplas funções. Trabalhou como engenheiro hidráulico, estudando canais, sistemas de irrigação e formas de controlar o fluxo da água. A cidade dependia de uma complexa rede de canais para comércio e defesa, e Leonardo mergulhou nesse universo com entusiasmo. Observava o comportamento da água em movimento, suas turbulências, redemoinhos e padrões repetitivos. Esses estudos não ficavam restritos ao campo da engenharia. Para ele, a água era um organismo vivo, um modelo para compreender forças naturais mais amplas. O que aprendia ali reaparecia em seus desenhos, pinturas e reflexões científicas. Paralelamente, envolveu-se em projetos arquitetônicos ambiciosos. Idealizou edifícios, sistemas urbanos e estruturas defensivas, pensadas para resistir a cercos prolongados. Suas propostas iam além do convencional, incorporando princípios geométricos rigorosos e uma compreensão intuitiva do espaço. Embora nem todos esses projetos tenham sido executados, eles revelam um pensamento avançado, preocupado com funcionalidade, estética e adaptação ao ambiente. Leonardo não via a arquitetura apenas como construção, mas como um diálogo entre o homem, a natureza e a necessidade. O contexto militar de Milão também despertou nele um interesse intenso por máquinas de guerra. Leonardo desenhou dispositivos para lançar projéteis, veículos blindados, pontes móveis e sistemas de defesa capazes de surpreender o inimigo. Diferente de muitos engenheiros militares de sua época, ele não se limitava a copiar modelos existentes. Buscava soluções novas, frequentemente inspiradas em princípios naturais, como o movimento dos músculos ou o equilíbrio das estruturas orgânicas. Mesmo ao projetar instrumentos de destruição, sua mente operava com lógica analítica e curiosidade científica. Foi nesse período que seus cadernos começaram a se tornar uma extensão indispensável de seu pensamento. Leonardo passou a registrar sistematicamente tudo o que observava. Desenhos, anotações, esquemas e reflexões se acumulavam em páginas densas, escritas muitas vezes de forma invertida, da direita para a esquerda. Esses cadernos não seguiam uma ordem clara. Anatomia podia surgir ao lado de estudos sobre hidráulica. Esboços de máquinas dividiam espaço com observações filosóficas. Essa aparente desordem refletia a maneira como sua mente funcionava, conectando temas diversos em uma rede contínua de ideias. A anatomia humana, que já despertava seu interesse, ganhou nova profundidade em Milão. Leonardo passou a observar o corpo como uma máquina complexa, regida por princípios mecânicos. Músculos, tendões e ossos eram analisados em termos de força, alavanca e equilíbrio. Essa abordagem influenciava diretamente seus projetos técnicos. Para ele, compreender o funcionamento do corpo
era essencial para criar máquinas mais eficientes. O ser humano tornava-se, ao mesmo tempo, objeto de estudo e modelo de engenharia. Essa obsessão por entender tudo se manifestava também em sua relação com o tempo. Leonardo parecia constantemente pressionado pela sensação de que havia mais a investigar do que horas disponíveis. Iniciava projetos com entusiasmo intenso, mergulhava profundamente no estudo, mas frequentemente se desviava para novas questões antes de concluir o que havia começado. Ludovico Sforza, embora admirasse sua genialidade, também enfrentava dificuldades em lidar com esse ritmo irregular. Obras prometidas demoravam, projetos se acumulavam, e a fama de Leonardo como alguém brilhante, porém inconstante, começava a se consolidar. Ainda assim, sua presença em Milão transformou a corte de Sforza em um centro de inovação. Leonardo organizava eventos, criava cenários para festas e espetáculos, desenhava mecanismos para encenações complexas e contribuía para a imagem de poder e sofisticação do governo. Sua criatividade parecia não ter limites. Cada desafio imposto pelo duque era visto como uma oportunidade de experimentar, testar e aprender algo novo. Ao longo desses anos, Leonardo construiu uma visão de mundo cada vez mais integrada. Para ele, não havia separação rígida entre arte, ciência e engenharia. Tudo fazia parte de um mesmo esforço de compreender a realidade em sua totalidade. O movimento da água obedecia a leis semelhantes às do sangue no corpo humano. As proporções arquitetônicas dialogavam com a harmonia encontrada na natureza. As máquinas refletiam princípios observados nos seres vivos. Milão foi, portanto, um laboratório gigantesco para Leonardo da Vinci. Ali, ele deixou de ser apenas um artista talentoso para se tornar um pensador sistêmico, alguém que buscava padrões universais por trás da diversidade aparente do mundo. Seus cadernos, iniciados de forma mais intensa nesse período, tornaram-se o testemunho mais fiel dessa busca incansável. Neles estava registrado não apenas o que ele sabia, mas, sobretudo, o que ainda desejava compreender. Em determinado ponto de sua trajetória, a curiosidade de Leonardo da Vinci voltou-se de forma quase definitiva para o interior do corpo humano. O que antes era interesse artístico, a busca por representar com fidelidade músculos, gestos e expressões, transformou-se em uma investigação profunda sobre a própria mecânica da vida. Para Leonardo, não bastava saber como o corpo parecia por fora. Era preciso entender o que o movia por dentro, quais estruturas sustentavam o movimento, como a força era transmitida e de que maneira a vida se organizava sob a pele. Essa busca o levou a um território delicado e muitas vezes proibido. As dissecações humanas ainda eram vistas com desconfiança e restrições religiosas. Mesmo assim, Leonardo passou a realizá-las de forma quase clandestina, em hospitais e locais afastados, geralmente à noite. O contato direto com cadáveres exigia coragem, resistência física e um distanciamento emocional incomum. O odor, a decomposição acelerada e a falta de métodos adequados tornavam o trabalho extremamente difícil. Ainda assim ele persistia, guiado por uma necessidade quase obsessiva de compreender. Cada dissecação era tratada como uma aula silenciosa. Leonardo observava com atenção absoluta, registrando o posicionamento dos músculos, a estrutura dos ossos, a complexidade das articulações. Seus desenhos não eram simples ilustrações, eram estudos analíticos, nos quais o corpo humano surgia como um sistema integrado, composto por peças interdependentes. Ele desenhava o mesmo membro sob diferentes ângulos, em cortes sucessivos, como se estivesse desmontando e remontando uma máquina extraordinariamente sofisticada. O coração, em especial, despertou seu fascínio. Leonardo foi um dos primeiros a perceber que ele não era apenas um reservatório passivo de sangue, mas um órgão dinâmico, dotado de movimento próprio e válvulas funcionais. Observou o fluxo sanguíneo, intuiu a importância da circulação e estudou a relação entre forma e função, com uma precisão que só seria confirmada séculos depois. Embora não tivesse acesso aos instrumentos científicos modernos, sua capacidade de observação compensava muitas dessas limitações.
O mesmo rigor se aplicava ao estudo do cérebro e do sistema nervoso. Leonardo buscava entender onde residia a mente, como os sentidos se conectavam à percepção e de que maneira as emoções influenciavam o corpo. Ele explorava cavidades cranianas, desenhava nervos ópticos e investigava a visão como um fenômeno físico e psicológico ao mesmo tempo. Para ele, enxergar não era apenas um ato mecânico, mas um processo complexo que ligava o mundo externo à consciência. Esses estudos anatômicos iam muito além das exigências da arte. Embora servissem para aprimorar suas pinturas, eles se tornaram um campo de pesquisa independente. Leonardo tratava o corpo humano como um microcosmo, um reflexo das leis que governavam toda a natureza. O funcionamento dos músculos lembrava sistemas de alavancas. Os tendões comportavam-se como cordas tensionadas. As articulações obedeciam a princípios geométricos claros. Essa visão mecanicista, ainda embrionária, antecipava uma abordagem científica que só se consolidaria muito tempo depois. Em um mundo ainda fortemente influenciado por dogmas antigos, Leonardo adotava uma postura ousada. Ele não aceitava explicações baseadas apenas na autoridade de textos clássicos. Galeno e outros médicos da antiguidade eram respeitados, mas Leonardo não hesitava em questioná-los quando suas próprias observações indicavam algo diferente. Para ele, a experiência direta tinha mais peso do que qualquer tradição. Esse posicionamento o colocava à frente de seu tempo, mas também o isolava intelectualmente. Seus cadernos anatômicos revelam uma mente que operava como a de um cientista moderno, mesmo sem se reconhecer como tal. Leonardo formulava hipóteses, testava ideias por meio da observação e revisava conclusões quando surgiam novos dados. Não buscava verdades definitivas, mas aproximações cada vez mais precisas. Essa atitude experimental contrastava fortemente com a mentalidade dominante, que via o conhecimento como algo fixo e herdado do passado. Apesar da profundidade de suas descobertas, Leonardo nunca publicou sistematicamente seus estudos anatômicos. Muitas de suas conclusões permaneceram restritas aos cadernos, desconhecidas por seus contemporâneos. Isso faz com que seu impacto direto na medicina de sua época tenha sido limitado. Ainda assim, quando esses manuscritos foram redescobertos séculos depois, ficou claro o quão avançadas eram suas observações. Estruturas corretamente identificadas, funções descritas com notável exatidão e uma compreensão integrada do corpo humano surpreenderam gerações posteriores. A anatomia para Leonardo não era um campo isolado. Ela dialogava com tudo o que ele fazia, influenciava suas pinturas, seus projetos de máquinas, seus estudos sobre movimento e equilíbrio. Ao compreender como o corpo se move, ele aprimorava seus desenhos. Ao entender a distribuição de forças nos músculos, criava mecanismos mais eficientes. Tudo se conectava em um grande esforço de compreensão do funcionamento da vida. Essa obsessão, no entanto, cobrava um preço. As longas horas dedicadas às dissecações, somadas à intensidade de sua curiosidade, afastavam-no ainda mais das expectativas sociais. Leonardo era visto como alguém estranho, frequentemente solitário, mais interessado em cadáveres e esquemas do que em convenções sociais. Ainda assim, ele parecia indiferente a julgamentos externos. Sua lealdade maior era com a verdade que buscava, mesmo que essa verdade fosse incompleta ou provisória. Ao transformar o corpo humano em objeto de investigação rigorosa, Leonardo da Vinci abriu um caminho silencioso rumo à medicina moderna. Sem intenção explícita de fundar uma nova ciência, ele lançou as bases de um método que valorizava a observação, a experiência e a dúvida. Em um mundo guiado por certezas herdadas, ele escolheu perguntar, e foi justamente essa escolha que o colocou séculos à frente de seu tempo. À medida que Leonardo da Vinci aprofundava sua compreensão da natureza e do corpo humano, sua atenção voltava-se cada vez mais para a criação de máquinas. Para ele, a engenharia não era um campo separado da observação natural, mas uma extensão direta dela. Cada mecanismo idealizado surgia da tentativa de imitar ou compreender princípios já presentes no mundo ao seu redor. O movimento das asas de um pássaro, a rotação da água em um rio,
a transmissão de força nos músculos humanos, tudo se transformava em inspiração para dispositivos que existiam, naquele momento, apenas no papel. O sonho de voar ocupava um lugar especial em seus estudos. Leonardo passou anos observando aves, registrando o formato das asas, a inclinação das penas e o modo como o ar reagia ao movimento. Diferente de abordagens puramente imaginativas, seus projetos de voo eram fundamentados em análises detalhadas da aerodinâmica. Ainda que o termo não existisse, desenhou máquinas com asas articuladas, mecanismos de impulso humano e sistemas de controle que buscavam reproduzir o equilíbrio natural do voo. Embora tais invenções não tenham sido construídas com sucesso em sua época, elas revelam uma compreensão surpreendente dos desafios envolvidos, muitos dos quais só seriam plenamente solucionados séculos depois. Além das máquinas voadoras, Leonardo dedicou atenção intensa às engrenagens e aos sistemas de transmissão de movimento. Seus cadernos estão repletos de estudos sobre rodas dentadas, eixos, molas e dispositivos de conversão de força. Ele analisava como o movimento podia ser amplificado, desacelerado ou redirecionado, sempre buscando eficiência e precisão. Essa investigação contínua fez dele um dos primeiros a pensar em máquinas como sistemas integrados, nos quais cada componente desempenha um papel específico dentro de um conjunto maior. O contexto político e militar em que viveu também influenciou fortemente suas criações. Leonardo projetou tanques de guerra, veículos blindados concebidos para avançar sobre o campo de batalha, protegendo seus ocupantes. Esses projetos combinavam princípios geométricos, distribuição de peso e sistemas de propulsão manual. Embora impraticáveis nas condições técnicas da época, os desenhos demonstram uma visão estratégica avançada, preocupada não apenas com o ataque, mas com a proteção e a mobilidade. Para Leonardo, a máquina militar era mais um problema de engenharia a ser resolvido do que um instrumento de destruição em si. As pontes móveis constituem outro exemplo de sua capacidade de antecipar necessidades futuras. Em um mundo marcado por conflitos frequentes e deslocamentos constantes, a possibilidade de atravessar rios rapidamente podia determinar o sucesso de uma campanha. Leonardo concebeu pontes leves, dobráveis e de montagem rápida, pensadas para serem transportadas por tropas em movimento. Esses projetos combinavam simplicidade estrutural com engenhosidade, refletindo sua habilidade de encontrar soluções elegantes para problemas práticos. A água, elemento que o fascinava desde a infância, ocupava papel central em seus dispositivos hidráulicos. Leonardo estudou bombas, comportas, moinhos e sistemas de elevação de água, sempre atento ao comportamento dos fluidos. Observava como a pressão se distribuía, como os fluxos podiam ser controlados e de que maneira a energia da água podia ser aproveitada de forma contínua. Muitos de seus esquemas antecipam conceitos que mais tarde seriam fundamentais para a engenharia hidráulica e a mecanização industrial. O que torna essas invenções particularmente notáveis não é apenas sua variedade, mas o modo como eram concebidas. Leonardo não trabalhava a partir de fórmulas estabelecidas ou teorias consolidadas. Seu método baseava-se na observação, na experimentação mental e no desenho como ferramenta de pensamento. Cada esboço era uma hipótese visual. Ao desenhar, ele testava ideias, identificava falhas e ajustava soluções. O papel tornava-se um espaço onde erros eram tão valiosos quanto acertos. Essa abordagem transformava sua mente em um verdadeiro laboratório permanente. Leonardo parecia incapaz de desligar o fluxo de ideias. Um estudo iniciado para fins militares podia evoluir para uma reflexão sobre biomecânica. Um mecanismo hidráulico podia inspirar soluções para o transporte de cargas ou para o movimento de cenários teatrais. As fronteiras entre utilidade prática e curiosidade intelectual eram constantemente atravessadas. Apesar da genialidade evidente, muitas dessas máquinas permaneceram apenas como projetos. A tecnologia disponível na época não permitia a fabricação de certos componentes com a precisão necessária. Além disso, o custo e a complexidade tornavam inviável a execução de algumas ideias. Leonardo estava ciente dessas limitações,
mas isso não o impedia de imaginar além delas. Para ele, pensar o impossível era um exercício legítimo, uma forma de preparar o terreno para avanços futuros. Essa característica reforça a ideia de que Leonardo não criava apenas para o presente. Suas invenções parecem dialogar com um tempo que ainda não existia. Ao projetar máquinas voadoras, ele antecipava a conquista do ar. Ao desenhar sistemas mecânicos complexos, lançava as bases de uma mentalidade industrial. Ao estudar a água como fonte de energia e transformação, aproximava-se de conceitos que moldariam o mundo moderno. No entanto, essa visão adiantada também contribuía para sua reputação de inconstância. Patronos esperavam soluções imediatas, enquanto Leonardo se perdia em investigações cada vez mais amplas. A satisfação vinha menos da conclusão de uma máquina e mais do processo de concebê-la. Essa tensão entre expectativa externa e impulso interno acompanhou-o por toda a vida. As máquinas do futuro, imaginadas por Leonardo da Vinci, não são apenas curiosidades históricas. Elas representam uma forma de pensar que rompe com limites temporais. Ao tratar a engenharia como um diálogo entre natureza, corpo humano e técnica, Leonardo estabeleceu um modelo de inovação que continua relevante. Sua mente, funcionando como um laboratório sem descanso, deixou não apenas desenhos impressionantes, mas uma herança intelectual que ensinou gerações a olhar para o mundo como um campo aberto de possibilidades. Apesar de sua fama atravessar os séculos principalmente por meio da pintura, Leonardo da Vinci jamais se viu apenas como pintor. Para ele, a arte era uma ferramenta de investigação, um meio de explorar a natureza humana, a luz, o movimento e a emoção. Ainda assim, foi nesse campo que seu gênio se tornou mais visível ao mundo, mesmo que em um número relativamente pequeno de obras concluídas. Cada pintura carregava consigo anos de estudo, hesitação, experimentação e, muitas vezes, abandono. Leonardo trabalhava de forma lenta e deliberada, quase em desacordo com o ritmo esperado por seus patronos. Antes de tocar o pincel na superfície final, passava longos períodos observando, desenhando e refletindo. Estudava rostos em silêncio, analisava expressões passageiras, acompanhava como um sorriso surgia e desaparecia, como o olhar se modificava conforme o pensamento. Para ele, pintar não era reproduzir a aparência externa, mas tentar capturar algo interior, invisível e instável. Esse método fazia com que muitas obras permanecessem inacabadas. Leonardo iniciava um projeto com entusiasmo intenso, mas, à medida que avançava, tornava-se cada vez mais exigente consigo mesmo. Pequenos detalhes passavam a incomodá-lo. A transição entre luz e sombra não parecia natural o suficiente. A expressão do rosto não revelava exatamente o que ele buscava. Em vez de aceitar uma solução aproximada, preferia suspender o trabalho, esperando por uma compreensão mais profunda que, muitas vezes, nunca chegava plenamente. A Última Ceia, pintada em Milão, exemplifica tanto sua genialidade quanto suas limitações práticas. Leonardo escolheu uma técnica experimental, misturando métodos de pintura mural com óleo, na tentativa de alcançar efeitos mais sutis de luz e cor. O resultado visual inicial foi extraordinário. Cada figura expressa uma reação psicológica distinta ao anúncio da traição. O espaço é organizado de forma rigorosa, conduzindo o olhar para o centro da cena. No entanto, a técnica revelou-se frágil. Pouco tempo após a conclusão, a obra começou a se deteriorar, vítima da própria ousadia de seu criador. Essa disposição para arriscar fazia parte de sua natureza. Leonardo preferia falhar, tentando algo novo a repetir fórmulas consagradas. O esfumato, técnica que se tornaria uma de suas marcas, surgiu desse espírito experimental. Em vez de contornos rígidos, ele buscava transições suaves entre luz e sombra, criando formas que pareciam emergir lentamente da atmosfera. Esse efeito dava às figuras uma qualidade quase viva, como se estivessem em constante transformação. Nenhuma obra representa melhor essa busca do que a Mona Lisa. Leonardo trabalhou nesse retrato durante anos, levando-o consigo em diferentes fases da vida. A pintura nunca foi realmente considerada concluída por ele. O sorriso enigmático, a postura serena e o olhar que parece acompanhar o observador refletem sua obsessão pela ambiguidade emocional.
A figura não revela uma emoção fixa, mas uma transição contínua entre estados internos. Essa instabilidade é precisamente o que confere à obra seu fascínio duradouro. Na Mona Lisa, o esfumato atinge um nível de refinamento sem precedentes. As bordas se dissolvem suavemente, o rosto parece respirar. A paisagem ao fundo sugere um mundo em transformação constante. Nada é rígido ou definitivo. Leonardo constrói uma imagem que desafia interpretações simples, convidando o observador a projetar significados. O retrato deixa de ser apenas a representação de uma pessoa específica e se transforma em uma reflexão sobre a própria condição humana. Outras pinturas, como a Virgem das Rochas e São João Batista, também revelam essa mesma preocupação com a interioridade. Os personagens parecem envolvidos em um diálogo silencioso com o espectador. Gestos sutis, olhares oblíquos e composições equilibradas criam uma tensão delicada entre proximidade e mistério. Leonardo evitava gestos grandiosos ou dramatizações excessivas. Preferia sugerir, deixando espaço para a interpretação. No entanto, essa abordagem exigia um controle técnico extremo. Leonardo experimentava constantemente com pigmentos, vernizes e suportes. Testava novas combinações, observava como os materiais reagiam ao tempo e à luz. Essa curiosidade técnica alimentava sua arte, mas também contribuía para problemas de conservação. Muitas de suas obras sofreram com degradação precoce, resultado direto de sua recusa em seguir métodos tradicionais mais estáveis. O conflito entre ideal e execução tornou-se uma constante em sua vida como pintor. Leonardo imaginava obras que ultrapassavam as possibilidades técnicas de seu tempo. Ao tentar concretizá-las, esbarrava em limitações materiais e temporais. Essa frustração não o levava a simplificar seus objetivos, mas a questionar ainda mais o próprio processo criativo. Pintar tornava-se, assim, um campo de tensão permanente entre o que ele via em sua mente e o que conseguia materializar. Apesar disso, ou talvez por causa disso, suas pinturas exercem um impacto singular. Elas não impressionam pela quantidade, mas pela profundidade. Cada obra parece condensar anos de reflexão, observação e dúvida. Leonardo não buscava agradar facilmente nem produzir em escala. Seu compromisso era com uma ideia de verdade visual e emocional que raramente aceitava concessões. Leonardo da Vinci, como pintor, foi um artista que trabalhou à beira da insatisfação constante. Sua lentidão não era preguiça, mas rigor. Sua obsessão não era vaidade, mas uma tentativa incansável de alcançar algo que sempre escapava por pouco. Nesse conflito entre o ideal imaginado e a execução possível, ele criou imagens que continuam a inquietar, não porque oferecem respostas claras, mas porque preservam o mistério que ele jamais conseguiu ou quis resolver completamente. Ao longo de toda a sua vida, por mais que transitasse entre cortes, ateliês e projetos grandiosos, Leonardo da Vinci sempre retornava à natureza. Ela era seu ponto de partida e também seu refúgio intelectual. Enquanto outros viam o mundo natural como pano de fundo ou criação imutável, Leonardo o enxergava como um sistema dinâmico, em constante transformação, governado por leis que podiam ser observadas, registradas e, até certo ponto, compreendidas. Para ele, a natureza não escondia mistérios por capricho, mas porque exigia atenção, paciência e humildade. Seus estudos de botânica revelam um olhar extraordinariamente atento. Leonardo não se limitava a desenhar plantas por sua aparência decorativa. Ele analisava a estrutura interna, o crescimento dos caules, a disposição das folhas e a lógica por trás da ramificação. Observava como as plantas buscavam a luz, como se adaptavam ao ambiente e como repetiam padrões semelhantes em espécies diferentes. Percebeu que a forma das árvores obedecia a princípios matemáticos intuitivos, nos quais a soma das seções dos galhos mantinha relação com o tronco principal. Essas observações antecipavam conceitos que só seriam formalizados muito mais tarde pela biologia e pela física. A água, elemento que o fascinava desde a infância, permanecia no centro de suas reflexões sobre a natureza. Leonardo estudava rios, correntes, quedas d'água e o comportamento dos fluidos
com um rigor quase obsessivo. Desenhava redemoinhos, analisava ondas e registrava como obstáculos alteravam o fluxo. Para ele, a água era a força que moldava a paisagem, esculpindo montanhas, transportando sedimentos e transformando lentamente a superfície da Terra. Essa visão o levava a compreender o planeta como algo vivo, em movimento contínuo, e não como uma estrutura estática. Seus estudos geológicos reforçam essa percepção. Leonardo observou camadas de rochas, erosões e formações montanhosas com um olhar crítico. Questionou explicações tradicionais, que atribuíam fósseis encontrados em regiões elevadas a eventos isolados ou a narrativas simbólicas. Ao encontrar conchas marinhas incrustadas em rochas distantes do mar, ele sugeriu que aquelas áreas haviam estado submersas em um passado remoto. Essa conclusão, simples à luz da ciência moderna, contrariava muitas crenças de sua época e demonstrava sua disposição de confiar na observação direta em vez de explicações herdadas. Os fósseis, em especial, despertavam seu interesse porque desafiavam concepções estabelecidas sobre o tempo e a criação. Leonardo não os via como meras curiosidades ou caprichos da natureza. Para ele, eram registros de transformações lentas, vestígios de mundos anteriores. Embora não tenha desenvolvido uma teoria formal sobre a idade da Terra, suas anotações sugerem uma compreensão intuitiva de processos que se estendiam por períodos muito mais longos do que aqueles geralmente aceitos no pensamento medieval. Essa abordagem revela Leonardo como um precursor do pensamento científico moderno. Ele não partia de teorias abstratas para depois buscar confirmações. Fazia o caminho inverso. Observava. Primeiro, registrava padrões, comparava fenômenos e só então formulava hipóteses. Sua confiança na experiência sensorial, aliada à capacidade de síntese, colocava-o em rota de colisão com explicações baseadas exclusivamente na autoridade de textos antigos. A observação dos fenômenos naturais também influenciava profundamente sua arte. As paisagens que surgem ao fundo de suas pinturas não são cenários idealizados, mas ambientes vivos, marcados por erosões, cursos d'água e formações rochosas plausíveis. A atmosfera nebulosa, as transições suaves entre luz e sombra e a sensação de profundidade refletem seu estudo atento da forma como o ar, a umidade e a distância alteram a percepção visual. Para Leonardo, compreender a natureza era essencial para representá-la com verdade. Ele percebia padrões recorrentes em escalas diferentes. O fluxo da água lembrava o movimento do sangue no corpo humano. A ramificação das árvores ecoava a estrutura dos vasos sanguíneos. As curvas das paisagens encontravam paralelo nas formas do corpo. Essa visão integrada, na qual o micro e o macro se refletem mutuamente, revela uma intuição sistêmica rara para sua época. Leonardo não separava o estudo da natureza do estudo do homem. Ambos faziam parte de um mesmo conjunto de leis universais. Seus cadernos registram esse diálogo constante com o mundo natural. Anotações sobre nuvens aparecem ao lado de estudos de músculos. Desenhos de plantas convivem com esquemas de máquinas. Essa aparente mistura não era desorganização, mas expressão de um pensamento que buscava conexões. Para Leonardo, entender um fenômeno isoladamente era insuficiente. O verdadeiro conhecimento surgia quando se compreendia como tudo se relacionava. Mesmo sem instrumentos científicos avançados, ele conseguiu antecipar conceitos fundamentais. Intuiu a importância da observação repetida, da comparação entre casos diferentes e da revisão constante de conclusões. Reconhecia que o erro fazia parte do processo e que a natureza não se revelava plenamente em uma única observação. Essa postura aberta contrastava fortemente com a rigidez intelectual predominante em muitos círculos de sua época. Leonardo não buscava construir um sistema científico formal, nem deixar um legado acadêmico estruturado. Seu impulso era mais pessoal e imediato. Ele queria compreender, e essa vontade o levava a olhar para o mundo com uma atenção quase devocional. Cada fenômeno natural era uma pergunta em aberto, cada padrão observado, um convite à reflexão.
Ao retornar continuamente à natureza, Leonardo da Vinci reafirmava sua convicção de que nela residia a chave para todos os outros conhecimentos. Arte, ciência e técnica encontravam ali sua origem comum. Muito antes de o método científico ser definido, ele já praticava algo essencial a ele: a disposição de observar sem preconceitos, de questionar explicações fáceis e de aceitar que o mundo é mais complexo do que qualquer teoria pronta. Nesse sentido, Leonardo não apenas estudou a natureza, ele aprendeu a pensar com ela. Nos últimos anos de sua vida, Leonardo da Vinci encontrava-se em uma posição curiosa. Após décadas de trabalho intenso, mudanças constantes e projetos inacabados, seu nome já era amplamente reconhecido como sinônimo de genialidade. Ainda assim, esse reconhecimento vinha acompanhado de um certo cansaço físico e de uma consciência cada vez mais aguda da passagem do tempo. Foi nesse contexto que surgiu a oportunidade de deixar a Itália e seguir para a França, convidado pelo rei Francisco I, um admirador declarado de sua obra e de sua mente singular. A mudança para a França marcou uma transição importante. Leonardo já não buscava provar seu valor nem conquistar novos patronos por necessidade. O convite do rei representava, antes de tudo, um gesto de respeito. Francisco I ofereceu-lhe residência, renda estável e liberdade para continuar seus estudos. Instalado no castelo de Clos-Lucé, próximo ao Palácio Real de Amboise, Leonardo encontrou um ambiente mais sereno, distante das pressões políticas e artísticas que haviam marcado grande parte de sua vida. Embora o corpo começasse a dar sinais claros de desgaste, sua mente permanecia ativa. Uma paralisia parcial afetava seu braço direito, dificultando a pintura, mas não interrompendo o pensamento. Leonardo continuava a desenhar, escrever e refletir. Seus cadernos, agora menos voltados para grandes projetos práticos, tornavam-se espaços de síntese. Ele revisitava ideias antigas, reorganizava conceitos e aprofundava reflexões sobre temas que o acompanhavam desde a juventude. A convivência com Francisco I foi marcada por respeito mútuo. O rei via em Leonardo não apenas um artista, mas um sábio, alguém capaz de oferecer conselhos e visões amplas sobre arquitetura, engenharia e filosofia. As conversas entre ambos, embora pouco documentadas, tornaram-se parte da imagem lendária desse período final. Leonardo, que passara a vida oscilando entre reconhecimento e frustração, encontrava agora uma forma de aceitação rara. Era valorizado não apenas pelo que produzia, mas pelo que pensava. Esse reconhecimento tardio vinha acompanhado de uma mudança em sua relação com o trabalho. Leonardo parecia menos preocupado em concluir obras monumentais e mais interessado em compreender o significado do conhecimento acumulado ao longo da vida. Seus escritos desse período revelam uma atenção crescente à impermanência. Ele refletia sobre como tudo está em constante transformação, inclusive o próprio corpo humano, que outrora estudara com tanta minúcia. O tempo tornava-se um tema recorrente. Leonardo percebia que muitas de suas ideias haviam surgido cedo demais para serem plenamente compreendidas ou aplicadas. Ainda assim, não demonstrava amargura. Havia em suas anotações uma aceitação tranquila do fato de que o conhecimento não pertence a um único indivíduo ou geração. Cada observação, cada desenho, cada tentativa incompleta fazia parte de um fluxo maior que continuaria após sua partida. Mesmo enfraquecido, ele mantinha o hábito de observar o mundo ao seu redor. Caminhava pelos arredores quando possível, atento à paisagem, à luz e às mudanças sutis da natureza. O olhar curioso da infância não o abandonara. Apenas tornara-se mais silencioso, mais contemplativo. A urgência que antes o levava a iniciar inúmeros projetos dava lugar a uma postura mais reflexiva, quase meditativa. Leonardo também parecia reconciliar-se com suas próprias limitações. A frustração com obras inacabadas e ideias não realizadas cedia espaço a uma compreensão mais ampla de seu percurso. Ele reconhecia que sua inquietação fora tanto uma força quanto um obstáculo. O desejo de entender tudo o levara a caminhos extraordinários, mas também o impedira de finalizar muitos trabalhos. Nos últimos anos, essa tensão parecia suavizar-se. A proximidade da morte não era tratada como um tabu.
Leonardo refletia sobre o ciclo da vida com a mesma curiosidade que dedicara a outros fenômenos naturais. Via a existência humana como parte de um processo contínuo, regido por leis que se repetem em diferentes escalas. Assim como as folhas caem e retornam à terra, o homem também participa de um movimento maior, no qual nada se perde completamente. Esse período final na França consolidou a imagem de Leonardo como um pensador universal. Longe das disputas e pressões do passado, ele pôde observar sua própria trajetória com certa distância. Não como alguém que falhara por não concluir tudo o que imaginara, mas como alguém que abrira caminhos. Seus cadernos, suas pinturas e seus projetos formavam um legado fragmentado, porém profundamente coerente em sua busca essencial. Quando Leonardo da Vinci morreu em 1519, deixou para trás não um sistema fechado de ideias, mas uma constelação de perguntas, observações e intuições. Seus últimos anos foram marcados menos pela produção visível e mais pela maturidade de um espírito que compreendia, enfim, que o valor do conhecimento não está apenas nas respostas, mas na disposição contínua de observar, refletir e aceitar a impermanência como parte inseparável da vida. Após a morte de Leonardo da Vinci em 1519, seu nome não desapareceu por completo, mas a dimensão real de sua genialidade entrou em um período de silêncio parcial. Ele era lembrado como um grande pintor, autor de algumas obras extraordinárias, mas muito do que havia ocupado sua mente permaneceu oculto. Seus cadernos, repletos de desenhos, esquemas e reflexões, não circularam amplamente. Sem publicação sistemática e escritos em uma forma pessoal, muitas vezes fragmentada, esses registros ficaram restritos a poucos herdeiros e colecionadores, afastados do debate intelectual de seu tempo. Nos anos imediatamente seguintes à sua morte, a Europa seguia outros caminhos. Ciência ainda estava fortemente ligada à tradição escolástica, e a arte caminhava para estilos diferentes, com novas prioridades estéticas. As ideias de Leonardo, que não se encaixavam facilmente em categorias estabelecidas, pareciam deslocadas. Sua abordagem baseada na observação direta e na experimentação não encontrava um terreno fértil imediato. Assim, durante décadas, sua imagem foi sendo reduzida à de um artista excepcional, mas não necessariamente à de um pensador revolucionário. Os cadernos de Leonardo passaram por mãos diversas. Alguns foram preservados com cuidado, outros se perderam, foram fragmentados ou reorganizados de maneira arbitrária. Muitas páginas foram separadas de seus conjuntos originais, dificultando ainda mais a compreensão do contexto em que haviam sido produzidas. Essa dispersão contribuiu para o atraso no reconhecimento de seu verdadeiro alcance intelectual. As ideias estavam ali, mas faltava quem soubesse lê-las como um todo coerente. Foi apenas com o avanço gradual do pensamento científico moderno que o mundo começou a olhar para Leonardo de outra forma. À medida que novas teorias surgiam, especialmente nos campos da anatomia, da física e da engenharia, estudiosos passaram a notar semelhanças inquietantes entre descobertas recentes e observações feitas por ele séculos antes. O que antes parecia devaneio começou a ser reconhecido como intuição fundamentada. O que parecia excesso de curiosidade revelou-se método. A redescoberta mais profunda de seus cadernos aconteceu de forma lenta e fragmentada. Cada novo manuscrito analisado revelava um Leonardo diferente do artista consagrado. Surgia o observador minucioso do corpo humano, o estudioso dos fluidos, o analista da geologia e o projetista de máquinas complexas. Ficava claro que ele havia desenvolvido uma forma de pensar baseada em conexões, padrões e analogias, muito próxima daquilo que mais tarde se tornaria o espírito científico moderno. Um dos aspectos que mais impressionaram os estudiosos foi a forma como Leonardo antecipou conceitos sem dispor das ferramentas teóricas ou tecnológicas necessárias para comprová-los plenamente. Ele não formulou leis matemáticas nos moldes posteriores, mas identificou regularidades. Observou que a natureza se organiza de maneira lógica, que fenômenos aparentemente distintos obedecem a princípios semelhantes. Essa percepção o colocava em um lugar singular entre o
artista renascentista e o cientista moderno. Com o passar do tempo, a figura de Leonardo começou a ser reinterpretada. Ele deixou de ser visto apenas como um gênio isolado e passou a ser compreendido como alguém que operava em uma zona de transição histórica. Viveu em um mundo que ainda não possuía uma linguagem adequada para descrever plenamente o tipo de pensamento que ele praticava. Por isso, muitas de suas ideias pareciam deslocadas, sem aplicação imediata. O futuro, lentamente, alcançava o passado. A publicação e o estudo sistemático de seus manuscritos revelaram também suas contradições. Leonardo era brilhante, mas não linear, profundo, mas disperso, capaz de observações extraordinárias, mas nem sempre interessado em organizá-las de forma didática. Essas características, que dificultaram sua recepção inicial, tornaram-se parte essencial de sua imagem moderna. Ele passou a ser visto não como um detentor de verdades finais, mas como alguém que explorava possibilidades. À medida que o mundo moderno se desenvolvia, a distância entre o tempo de Leonardo e o nosso parecia diminuir. Suas ideias sobre a interconexão dos fenômenos naturais, a importância da observação empírica e o valor do erro como parte do aprendizado encontraram eco em práticas científicas consolidadas. Aquilo que fora ignorado por séculos começava a soar surpreendentemente atual. Esse processo de redescoberta também transformou sua posição na história da arte. Suas pinturas passaram a ser analisadas não apenas pela técnica, mas pelo conhecimento subjacente, a precisão anatômica, o uso da luz e a construção espacial revelavam um artista que pintava com base em compreensão profunda, não apenas em intuição estética. Arte e ciência em Leonardo mostravam-se inseparáveis. Com o tempo, tornou-se impossível ignorar a dimensão de seu legado. Leonardo da Vinci passou a ser reconhecido como um símbolo do potencial humano quando a curiosidade não encontra barreiras. Um homem que viveu em um século, mas pensou em muitos outros. Sua redescoberta não foi um simples resgate histórico, mas um ajuste de perspectiva. O mundo percebeu, finalmente, que estivera diante de alguém que não apenas dominou seu tempo, mas o ultrapassou de forma silenciosa. Assim, Leonardo, após a morte, tornou-se mais presente do que jamais fora em vida. Não como uma figura estática do passado, mas como um interlocutor constante, alguém cuja maneira de observar e questionar continua a desafiar gerações. O esquecimento temporário deu lugar a uma admiração mais profunda, construída não sobre mitos vazios, mas sobre a compreensão gradual de uma mente que operava em um ritmo próprio, muito além das fronteiras de sua época. Quando se observa o legado de Leonardo da Vinci em sua totalidade, torna-se claro que ele não pode ser confinado a uma única definição. Pintor, engenheiro, anatomista, inventor, pensador da natureza, cada rótulo explica apenas uma parte de sua trajetória. Leonardo não pertence a um campo específico, porque sua mente nunca operou dentro de fronteiras rígidas. Sua verdadeira herança não está apenas nas obras que deixou, mas na maneira como ensinou, mesmo sem intenção explícita, a pensar o mundo. Na arte, sua influência foi profunda e duradoura. Leonardo transformou a pintura em um instrumento de investigação psicológica e natural. A busca pela expressão da alma humana, o domínio da luz e da sombra e a recusa em aceitar soluções simplificadas elevaram o nível de exigência artística. Ele mostrou que a pintura podia ir além da representação decorativa, tornando-se um meio de compreender o homem em sua complexidade. Artistas posteriores herdaram não apenas técnicas como o esfumato, mas a ideia de que observar com atenção é tão importante quanto dominar o pincel. Na ciência, mesmo sem publicar tratados formais, Leonardo antecipou princípios fundamentais. Sua confiança na observação direta, sua disposição para questionar autoridades antigas e sua atenção aos padrões naturais o colocam como precursor do método científico. Ele não buscava verdades absolutas, mas aproximações sucessivas. Reconhecia que o conhecimento é provisório e que a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas uma ferramenta essencial. Essa postura, hoje central na ciência, era rara em seu tempo. Na engenharia, sua contribuição se manifesta tanto nos projetos específicos
quanto na abordagem sistêmica. Leonardo pensava máquinas como extensões do corpo humano e da natureza. Observava como a força se transmite, como o movimento se organiza e como a eficiência pode ser alcançada por meio do equilíbrio. Mesmo quando suas invenções não foram construídas, elas introduziram uma forma de pensar que influenciaria gerações posteriores. A engenharia deixou de ser apenas repetição de modelos conhecidos e passou a incorporar experimentação e imaginação. O aspecto mais singular de seu legado, porém, está na integração desses campos. Leonardo não via separação entre arte e ciência, entre técnica e filosofia. Para ele, todas as formas de conhecimento eram caminhos diferentes para compreender uma mesma realidade. Essa visão integrada contrasta fortemente com a especialização crescente que marcaria os séculos seguintes. Em um mundo que tende a fragmentar o saber, Leonardo permanece como símbolo de uma curiosidade ampla e conectada. Essa recusa em se limitar explica, em parte, por que ele produziu relativamente poucas obras concluídas. Leonardo investia mais energia no processo do que no resultado final. Para ele, cada pergunta respondida abria espaço para outras ainda mais complexas. O aprendizado não tinha um ponto final. Essa postura pode parecer improdutiva sob certos critérios, mas é justamente ela que torna seu legado tão fértil. Ele não deixou um sistema fechado, mas um convite permanente à investigação. Sua influência no pensamento humano vai além de descobertas específicas. Leonardo representa uma atitude diante do mundo, a disposição de observar atentamente, de registrar o que se vê sem preconceitos e de aceitar que o conhecimento nasce da experiência direta. Ele mostrou que imaginar o impossível não é um exercício vazio, mas uma etapa necessária para ampliar os limites do possível. Muitas tecnologias modernas nasceram exatamente desse tipo de imaginação ousada. Leonardo também nos lembra da importância de cruzar fronteiras intelectuais. Ao aplicar conhecimentos de anatomia à arte, de mecânica à compreensão do corpo e de observação natural à engenharia, ele demonstrou que as ideias mais inovadoras frequentemente surgem nos pontos de encontro entre disciplinas. Essa lição continua relevante em um mundo que enfrenta problemas complexos e interligados. Ao longo dos séculos, Leonardo da Vinci foi transformado em mito, símbolo e referência quase inalcançável. No entanto, por trás da imagem do gênio, existe alguém profundamente humano, marcado por dúvidas, incertezas e limitações. Ele não sabia tudo, não concluiu tudo, não compreendeu plenamente tudo o que investigou. E é justamente isso que o torna tão significativo. Seu legado não está em respostas definitivas, mas na coragem de perguntar. A verdadeira herança de Leonardo da Vinci é, portanto, um método, um modo de olhar para o mundo com curiosidade incessante, de questionar explicações prontas e de imaginar alternativas. Ele nos ensinou que compreender exige tempo, atenção e disposição para errar, que a observação é o ponto de partida de todo conhecimento e que pensar além do presente é uma forma de construir o futuro. Ao atravessar séculos, o nome de Leonardo continua a ressoar não apenas como o de um gênio isolado, mas como o de alguém que expandiu as possibilidades do pensamento humano. Sua vida e sua obra lembram que o verdadeiro avanço não nasce da repetição, mas da coragem de explorar o desconhecido. Nesse sentido, Leonardo da Vinci não pertence apenas à história. Ele permanece como um convite aberto à imaginação, à investigação e à liberdade de pensar.